Olá! Em nossa aula de geografia de hoje, nós faremos uma revisão do que nós aprendemos durante esse período. Está chegando nossa avaliação, é o momento de avaliar o que você aprendeu. Recordaremos sobre os mapas e o espaço urbano. Nós vimos que os mapas estão presentes no nosso dia a dia. Muitas vezes nem percebemos, mas constantemente estamos utilizando-os. Quando você precisa descobrir o endereço de algum lugar onde você não foi ainda e usa o aplicativo do celular, o GPS, você já está utilizando os mapas. Vamos recordar o que é mapa, como eles são feitos, quem cria os mapas, os tipos de mapas e os elementos que o compõem. Recordaremos também sobre o espaço urbano e as características que as cidades possuem para ser considerada espaço urbano. Vamos recordar. Conhecendo os mapas. Vamos relembrar onde o mapa está sendo utilizado, observando cada uma das imagens. Nós podemos ver que os mapas são utilizados nas seguintes questões: na previsão do tempo, no aplicativo do celular, ajudando os motoristas a ver o caminho que ele fará, na sala de aula, observando os mapas para localizar país, rio, florestas, mapa de turismo, ajuda o turista a localizar uma rua ou um ponto turístico, e no GPS do carro. O GPS é um mapa interativo que mostra o melhor caminho e ajuda a localizar endereços. Você se lembra o que são mapas? Vamos recordar. Os mapas são formas de representar nosso planeta, a Terra. São representações da superfície da Terra. São como textos que nos contam o que existe na superfície da Terra. Para que servem os mapas? Para nos orientar na previsão do tempo, para nos auxiliar a descobrir caminhos que não sabemos ir, para conhecer e localizar países, rios, montanhas, lugares desconhecidos, para nos auxiliar em locais onde estamos passeando e não conhecemos ainda, para melhorar a escolha dos caminhos a seguir, para melhorar o trabalho de algumas pessoas, igual nós vimos que hoje em dia os agricultores usam os drones para vigiar suas plantações e mapas para orientar suas máquinas. Enfim, os mapas servem para nos auxiliar na compreensão gráfica das informações relacionadas à localização. No próximo slide, nós vamos conversar sobre como os mapas são criados novamente, observar as etapas em que os mapas são elaborados e o que nós utilizamos para a construção dos mapas. Você se lembra como os mapas são criados? Nós vimos que eles são feitos por geógrafos e cartógrafos, com o auxílio de imagens de satélites artificiais
e fotografias aéreas e com o auxílio de computadores, os cientistas analisam as informações, escolhem a melhor forma de organizar em textos e desenhos, que são os mapas. Os satélites artificiais orbitam ao redor da Terra e chegam a produzir imagens com precisão de centímetros, mapeando o nosso planeta. Para que essas imagens sejam interpretadas, é necessária a utilização de computador. Portanto, quando se tem um mapa que utiliza uma imagem de satélite como base, ele é resultado de grandes avanços tecnológicos. Vamos recordar os tipos de visão. Nós já observamos essa imagem, vamos observar novamente para saber o tipo de visão de cada uma. Na primeira imagem, nós vemos a visão vertical. O objeto foi visto de cima para baixo. Na segunda imagem, nós vemos a visão oblíqua. O objeto foi visto de cima e de lado. E a última imagem, nós vemos a visão frontal. O objeto foi visto de frente. Então, observando essas imagens, nós podemos verificar como são tiradas as fotografias aéreas. Dependendo das informações captadas pelos geógrafos e cartógrafos, os mapas podem ser diferentes. Pode haver diferentes tipos de mapa, pois a superfície da Terra, ela tem diferentes formas de uso e ocupação. Em alguns lugares temos as cidades e os mapas delas vão representar as ruas, as lojas e as casas. Já em outros lugares, como no campo, podem representar plantações, rios e montanhas. Então, podemos concluir que os mapas podem representar qualquer aspecto físico, tanto as diversidades naturais, como os rios, as matas e o clima, quanto os aspectos sociais, como política, economia e cultura. E vamos recordar também os elementos que compõem um mapa. Para ser considerado mapa, é preciso apresentar alguns elementos que são fundamentais. O título, que indica o tema e o local que está sendo representado. O norte, observando a Rosa dos Ventos e localizando o norte, seguimos nos orientar. Nos mapas é muito importante saber onde fica o norte. E a escala indica quantas vezes a área que está no mapa foi reduzida. Temos também a fonte, que indica a orientação das fontes, das origens das informações coletadas para a elaboração do mapa. As cores também fazem parte do mapa. Os pesquisadores perceberam que seria mais fácil se houvesse a mesma cor para alguns elementos. Nós vimos que a cor azul em um mapa representa a água. Pode ser rio, mares.
E a cor vermelha, ela representa as estradas e rodovias. As cores fazem parte da legenda. Vamos relembrar. Nós acabamos de rever onde os mapas estão presentes. Faça a leitura para relembrar. Na previsão do tempo, aplicativo de celular, sala de aula, mapa de turismo e GPS do carro. E vamos ver algumas imagens de como os mapas são criados. Nessa primeira imagem, nós vemos um avião com uma câmera instalada no assoalho para tirar fotografias. Essa fotografia que está ao lado do avião mostra uma imagem feita por fotografia aérea. Observe bem os aspectos que tem na imagem da fotografia aérea. Você consegue ver características bem nítidas do lugar onde foi tirada a imagem. E nessa última imagem é uma imagem de satélite. Você vê uma imagem onde os elementos estão mais distantes. É importante você observar essas imagens e perceber quando a imagem foi tirada por fotografias aéreas, no caso de avião, de drones, e quando a imagem foi tirada por satélite. Observe bem essa parte. Vamos recordar os elementos de um mapa. Os elementos são o título, legenda, as cores, que também fazem parte da legenda, a escala e a fonte. Nos slides anteriores, você pode recordar a função de cada elemento de um mapa. O espaço urbano está relacionado ao ritmo de vida e aos hábitos, além dos locais onde a população trabalha nos diversos setores, na indústria, nas atividades comerciais e de prestação de serviços. Nós observamos que no Brasil, para as cidades serem consideradas espaços urbanos, elas têm que ter algumas características, entre elas, ter mais de 20 mil habitantes, ter calçamento, abastecimento de água, tratamento de esgoto, iluminação pública, ter escola e posto de saúde. Não se esqueçam de observar bem essas características que fazem parte do espaço urbano. Nós vimos que no espaço urbano as pessoas desenvolvem várias atividades e também que além das atividades de trabalho é importante ter lugar de lazer, onde as famílias têm a oportunidade de fortalecer os laços, de conhecer novas pessoas e adquirir
inúmeras afinidades. Para nossa avaliação, estudem, releiam os textos trabalhados, observem as imagens, se dediquem, que com certeza vocês farão uma ótima avaliação. Fiquem com Deus e até a próxima aula.